de Vida. Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, retornamos das nossas reflexões sobre a mordomia do corpo humano, segundo a palavra de Deus. Hoje veremos um importante tema sobre como o nosso corpo deve ser instrumento da adoração a Deus e também como a Bíblia nos mostra a visão da sexualidade como bênção de Deus e nos alerta para não cair nas tentações do sexo. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La, 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 Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos telespectadores, no programa anterior falamos sobre a santidade do corpo como instrumento dado por Deus. Hoje veremos como oferecer a Deus um culto que lhe agrada através do nosso corpo. O corpo deve fazer parte, meus amados, do culto racional. O corpo do salvo deve ser parte fundamental do verdadeiro culto a Deus. Quando os judeus adoram a Deus, eles fazem com a expressão corporal, balançando o corpo para frente e para baixo e para cima, não é? Ao visitar Israel, indaguei por que daquela atitude. A resposta foi dada pelo guia, que explicou tratar-se de uma expressão de plena adoração, com o espírito, a alma e o corpo, como elementos da adoração a Deus. Assim, o corpo na adoração a Deus, não é? É algo muito importante. A mordomia cristã deve ter em mente o valor do corpo na adoração a Deus. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos de Roma, acerca do culto que eles deveriam oferecer ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Por que isso? Porque o corpo deve ser oferecido assim. Primeiro, o corpo em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. Na antiga aliança, os sacrifícios a Deus, em suas diversas categorias, pela expiação da culpa, eram constituídos de animais que eram mortos para que o seu sangue fosse aceito como substituto pelo pecante. No Novo Testamento não é necessário derramar sangue de animais, pois Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1,29. Ele ofereceu um único sacrifício pela redenção do homem perdido. Diz a Bíblia, mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Hebreus 10 e 12. Diante dessa realidade, no culto do Novo Testamento, pela igreja, a adoração requer que o homem se ofereça a si mesmo por intermédio de seu corpo, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É uma exortação de grande significado espiritual. O corpo em si é neutro para a salvação. No entanto, a expressão do homem interior, formado de espírito e alma, só se manifesta, só se materializa através do corpo. O crente louva a Deus com seus lábios, com sua boca. O crente eleva as mãos aos céus em atitude de adoração. Dobra os joelhos em sinal de humildade e submissão ao Ser Supremo. Todas essas atitudes só têm valor, porém, verdadeiras partindo de um coração quebrantado e contrito perante Deus. Mas a atitude interior se revela nas atitudes exteriorizadas através do corpo.
Segundo diz o texto, o corpo é para o Senhor. Paulo diz que os manjares são para o ventre, para o estômago, não é? Para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. 1 Coríntios 6,13. Assim, no zelo pela vida de santidade, o apóstolo exorta os crentes de Corinto que a comida tem seu valor para a alimentação humana, mas todo esse processo digestório será aniquilado. No entanto, valorizando o sentido espiritual do corpo, ele diz que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. É uma declaração de elevado significado espiritual. Porque o corpo é templo do Espírito Santo, diz a Bíblia, 1 Coríntios 6,19. Com tal um grande significado, o corpo do salvo não pode ser usado na prática abominável da prostituição carnal entre homens e mulheres, ou na prática da homossexualidade. Mas é elemento que se destina ao Senhor. E o Senhor requer o corpo como meio para o culto racional. Em segundo lugar, vejamos a dimensão espiritual do sexo. A mordomia cristã deve levar em alta conta a vida sexual do crente em Jesus. Em texto paralelo, diz Paulo, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios, que não conhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4:3 assim. É uma exortação contra a pureza nas relações sexuais entre os cônjuges, quando um homem, casado ou não, se une sexualmente com uma mulher, tornam-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24c. Essa realidade acerca da dimensão espiritual do sexo é tão profunda que transcende a lógica e ao raciocínio humano. Paulo disse que o cristão não deve se sujeitar a um jugo desigual com os infiéis. 2 Coríntios 6,14. Ou seja, um crente de Jesus não deve casar-se com um descrente ou um infiel. No entanto, referindo-se Paulo aos casais mistos, ou seja, quando um cônjuge é cristão e aceita Jesus e o outro não aceitou a Cristo, mas concorda em conviver um com o outro, com o crente, não é? Paulo exorta o crente salvo a não se separar do descrente e mostra o motivo de ordem espiritual. Para esse aconselhamento, diz o texto, mas aos outros, digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não a deixe, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, diz Paulo, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. 1 Coríntios 7:12-14. Examinando o texto, vemos que o marido descrente é santificado pela mulher crente e a mulher descrente é santificada pelo marido crente. Não se trata de uma santificação para salvação, entenda, de forma alguma. Para ser salvo, o homem precisa aceitar Cristo como Salvador, mas se trata de uma santificação corporal. O texto esclarece que, de outra sorte, os filhos seriam imundos, mas agora são santos, não é? Ou seja, os filhos que foram gerados como resultado da união sexual entre um cônjuge crente e um não crente que vive, mas que vive em harmonia, em consenso, são santos. Por quê? A Bíblia responde, porque serão os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Os membros incluídos, os órgãos sexuais dos salvos, são membros de Cristo, diz a Bíblia. Não pode ser usado para prostituição, 1 Coríntios 6:15-16, mas pode ser usado num relacionamento sexual lícito e reconhecido por Deus. No caso de casal misto, né, eu pergunto, você tem usado seu corpo de acordo com a vontade de Deus? Ou tem usado como instrumento do pecado? Meu conselho, se é cristão, tenha cuidado com seu corpo diante de Deus. Se não é cristão, aceite Jesus hoje mesmo, pois você não sabe o dia de amanhã. Fique conosco até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima.
A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. Está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica. E por paz, amigos que sofrem, vanecer.
o pão partiremos. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my my, discover what's deep inside. Oh my my, loving everything I find. La 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 la, la la, my my. Visão panorâmica, o seu jornal. Olá, a paz do Senhor. Está começando o seu Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. A Assembleia de Deus em Parnamirim inaugura mais uma orquestra. A ADEPAR realiza última reunião de obreiros do interior do campo. Culto de Natal na próxima semana nas congregações da ADEPAR. Veja tudo isso em 30 segundos. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. A ADEPAR inaugura mais uma orquestra. No dia 10 de dezembro, o último sábado, foi inaugurada mais uma orquestra na Assembleia de Deus em Parnamirim. Naquela data, foi fundada a Orquestra Jerusalém na Congregação de Parque Industrial, Igreja Polo do Setor 3 de Congregações, dirigida pelo pastor Williams. O culto de inauguração teve início com oração pelo pastor José Cosme, seguido de hinos congregacionais, acompanhados pela orquestra com o vocal da igreja. Em seguida, foi lida a palavra de Deus pelo maestro Nedinaldo Manuel, diretor do Departamento de Música da ADEPAR, seguido de oração pelo maestro Isaac Santos, seguido da Orquestra Jerusalém, com execução do hino Aleluia, com regência do maestro Isaac Santos. A seguir, foi passada a direção do culto para o pastor Elinaldo Renovato, que deu uma saudação para a orquestra e para toda a igreja. Depois, foi feita a leitura do histórico da fundação da orquestra por Edneide Cavalcante, seguida de palavras de agradecimento pelo maestro Alberes Dias, seguido por palavra do pastor Elinaldo Renovato, que declarou oficialmente inaugurada a Orquestra Jerusalém. A seguir, a orquestra executou o hino Palavras durante o levantamento do ofertório com regência do maestro Isaac Santos. Na sequência, a orquestra executou o hino Soldado Ferido, na regência do maestro Alberes Dias, seguido de execução do hino Olha, com solo do pastor Williams França, regido pelo maestro Alberes Dias. A seguir,
o pastor Daniel Batista, maestro da Orquestra Filarmônica Evangélica Gênesis, diretor de música da IEADERN, em nome do pastor presidente Martim Alves da Silva, deu uma saudação à Orquestra Jerusalém e a toda a igreja. Depois, a Orquestra Jerusalém, com o vocal, executou o hino Espírito de Adorador, com regência do maestro Isaac Santos. Em seguida, a orquestra executou o hino Nada Pode Calar um Adorador, com solo de Gil Oliveira e regência do maestro Alberes Dias. A seguir, foi dada a oportunidade ao presbítero Francimar, do Templo Sede, que ministrou a palavra de Deus com muita unção da parte do Senhor. Logo após, a orquestra executou o hino Pra Sempre, com solo de André Santiago, na regência do maestro Alberes Dias. Depois, foram feitas homenagens a alguns irmãos que contribuíram com a Orquestra Jerusalém, seguido de palavra do pastor Williams França, dirigente da congregação, que fez agradecimentos a Deus e a todos os que colaboraram com a festa da inauguração da Orquestra Jerusalém. Em seguida, o pastor Carlos Genilson, da Congregação de Águas Claras, fez a oração final, seguido de bênção apostólica pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim. Com a inauguração da Orquestra Jerusalém, a ADEPAR completa o número de 4 orquestras integrantes de seu departamento de música. Que Deus abençoe a nova orquestra em adoração a Deus. A ADEPAR realiza a última reunião de obreiros do interior do campo. No dia 12, última segunda-feira, foi realizada a última reunião de obreiros que lideram igrejas no interior do campo de Parnamirim. Na ocasião, o pastor Elinaldo Renovato tratou de assuntos eclesiásticos e administrativos relativos ao ano que se finda e ao planejamento de atividades para o ano próximo, quando espera que todos juntos façamos mais e melhor para nosso Deus. Também houve reunião de esposas dos obreiros e almoço para os presentes. Hoje haverá a EBD em síntese sobre a lição bíblica do primeiro trimestre de 2023. Neste sábado, na parte da tarde, no Templo Central da IEADERN, haverá mais uma EBD em síntese, reunião de estudo bíblico em que o comentarista da lição do próximo trimestre faz um resumo das lições do trimestre com o tema do avivamento cristão. Assunto da maior importância nesta época em que muitas igrejas estão perdendo a essência do movimento pentecostal em seu meio. O comentarista da próxima lição é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, presidente da Assembleia de Deus em Parnamirim RN. Todos estão convidados para aquela importante reunião de estudo da Palavra de Deus com o objetivo de promover a edificação espiritual da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã, o último batismo em águas de 2022, realizado pela ADEPAR. Amanhã, na parte da tarde, no templo sede da ADEPAR, será realizado o último batismo em águas de dezenas de irmãos novos convertidos que estão prontos para descer às águas batismais, sendo batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tornando-se membros do corpo de Cristo conforme o seu mandato. Culto de Natal na próxima semana nas congregações da ADEPAR. Na próxima semana, haverá culto natalino, celebrado nas congregações da Assembleia de Deus em Parnamirim, em alusão ao nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo há mais de 2000 anos, quando Ele, sendo Deus, se fez humano para salvar a toda a humanidade. Todos estão convidados para adorar a Deus conosco, rememorando o maior acontecimento espiritual da história, quando Deus se fez homem e habitou entre nós. Este foi o seu Visão Panorâmica. A paz do Senhor e até a próxima semana, se Deus permitir. Fonte de vida. Meu nome é Francisco Fernandes, eu sou proprietário da Gráfica Fernandes. Comecei fazendo serigrafia em um caixão de maçã com vidro através de uma tela e hoje eu tenho uma máquina que foi importada direto da Alemanha
com a maior tecnologia que possa existir na indústria gráfica. A gente está capacitado para atender qualquer cliente, qualquer segmento, do livro ao cartão de visita. Na Gráfica Fernandes você vai ser bem atendido, seu material vai ser entregue com rapidez e qualidade e um preço competitivo com o mercado. Estamos localizados aqui no bairro do Alecrim, fica na Rua Presidente Sarmento, 1061, Antiga Avenida 4, vizinho à Igreja Católica. Meus caros irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez eu louvo a Deus por ter vocês na assistência desse abençoado programa. E quero orar por vocês. Querido Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvamos, Senhor, por tantos irmãos e amigos, evangélicos ou não, que assistem ao Fonte de Vida, Senhor, há tanto tempo. Abençoa a vida de cada um, seu lar, seu casamento, guardando-os de todo o mal. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo programa, se Deus quiser.